Oi, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do terceiro ano. Lembrando que a gente já está fazendo um processo de revisão para o Enem, tá? E a gente vai começar a falar, a gente falou de cultura já, a gente falou do conceito de ciência política, antropologia. A gente agora vai falar do conceito de indústria cultural. A gente vai começar a ver o estudo sobre indústria cultural, que a gente já viu no segundo ano, mas a gente vai rever esse conceito. É um conceito que cai muito no Enem, é um conceito que cai muito na UERJ, é um conceito muito forte e que é importante sim compreendê-lo, tá? Indústria cultural e cultura de massa são dois conceitos que são apresentados principalmente por dois pensadores, dois sociólogos, que é o Adorno e o Horkheim, que eles vão escrever uma obra chamada Dialética do Esclarecimento, que eu já comentei com vocês. E dentro dessa obra eles vão apresentar dois conceitos. O conceito de cultura de massa, que é o processo de massificação do processo cultural, e o conceito de indústria cultural, que é o processo de criação de cultura para o mercado, para o sistema capitalista, produção cultural para o sistema capitalista. A gente vai ver essas visões e na próxima aula a gente vai ver um cara muito legal que é o Walter Benjamin, que ele vai falar da questão da estética, porque a gente vai falar um pouquinho de estética e obras de arte para a gente compreender alguns conceitos. Mas voltando aqui ao conceito da indústria cultural e da cultura de massa. Esses dois conceitos eles são muito importantes, eles ainda são extremamente utilizados, tá? Hoje, nesse mundo de internet, a cultura de massa ela é muito forte ainda, ela é muito utilizada e ela tem o seu up, né? Quando você tem um processo de estrutura de comunicação mais forte. Primeiro a gente vai separar aqui, tá? Esses dois conceitos. As pessoas costumam dar uma mesclada, mas a gente vai separar. Hoje a gente vai ver a cultura de massa e na próxima aula a gente vai ver a indústria cultural. O que é cultura de massa? Cultura de massa é um processo de massificação cultural. Por que massificação cultural? Todo mundo vem de uma estrutura onde possui uma cultura, normalmente está ligada a uma nação que tem uma cultura, tem uma série de características. Essa cultura de massa, lembra, o que é uma massa, né? Quando você olha uma massa tem forma? Uma massa, ela tem características específicas? Não. Qual é a característica? O que é uma massa? É algo que você pode transformar em qualquer coisa. Então, a cultura de massa é um processo de padronização, é um processo de produção em massa de um tipo de pensamento, de um tipo de cultura que tem muitas vezes a função de controle social, tá? Então, ela é muito utilizada, por exemplo, através dos meios de comunicação. Então, a cultura de massa ela faz uma padronização do processo cultural e muitas vezes uma padronização das ideias, das opiniões. Na cultura de massa, a base dela é o senso comum. Não existe espaço na cultura de massa para reflexão, para questionamento da sociedade, para questionamento político. A cultura de massa ela é introjetada no cidadão e ele não questiona, ele não vai refletir sobre aquilo. Ela é passada normalmente pelos meios de comunicação e a gente vai ter diversos meios de comunicação. Quando essa ideia aparece, o principal meio de comunicação de padronização cultural é o cinema. O cinema é importantíssimo na década de 30, 40, 50 para esse processo de massificação de pensamento, mas hoje a gente pode perfeitamente falar da internet. O que é interessante, um adendo, é que quando a internet surgiu muito forte, na década de 90, alguns sociólogos diziam que teríamos uma grande aldeia global de pluralidade de pensamento. E no século XXI o que a gente vê, na verdade, é uma grande salada de senso comum e cultura de massa. Porque as pessoas acabam indo pelo caminho mais fácil, né? Vou assistir um vídeo, vou ver o fulaninho que fala o que eu gosto, do que abrir um livro e pesquisar aqueles conceitos. Não que assistir o vídeo seja ruim, mas é necessário também pesquisar os conceitos. Então, esse processo de cultura de massa, ele cria uma padronização cultural. Essa padronização cultural, ela vai transpor nações, ela vai transpor estados e ela vai padronizar uma ideia. Ela vai padronizar uma ideia de tal ponto que mesmo que essa ideia seja uma mentira, ela vai virar uma verdade e vai ser muito difícil desconstruir isso. Por quê? Porque a cultura de massa ela tem um terreno muito fértil para ser trabalhada numa sociedade de senso comum. Senso comum é a base, praticamente a nossa sociedade ela é toda baseada em senso comum. Não existe um incentivo constante
ao processo de reflexão, ao processo de questionamento. Então, o que você tem? Você tem um processo de senso comum, onde as pessoas não estão acostumadas a refletir, onde as pessoas não estão acostumadas a aprofundar, ou elas não têm tempo para isso, porque se você está num sistema de trabalho extremamente cansativo, o trabalhador pega 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, 8 horas de jornada de trabalho, essa pessoa não tem a menor capacidade de ter tempo para refletir sobre algo. Então você tem um terreno extremamente fértil de cansaço, falta de capacidade reflexiva, processos educacionais que também não auxiliam nesse processo de reflexão. E aí você joga uma ideia e essa ideia ela é assimilada sem questionamento. Muitas vezes ela é jogada ou por um Estado ou mesmo por um processo para vender um produto, mas principalmente para vender uma ideia para controle social. E aí ela é trabalhada e as pessoas vão aceitar isso como se fosse uma verdade. Então, como as pessoas tendem a não se aprofundar, elas ficam só presas na opinião, a cultura de massa ela acaba virando um padrão. As pessoas elas recebem aquela informação e elas não vão questionar. Você vai ter essa cultura de massa tanto algo produzido pela indústria mesmo, como você vai ter na estrutura política. Você vai ter uma massificação de pensamento ali, onde uma das características que as pessoas não aceitam muito é a discordância, porque elas acham que aquilo ali é uma verdade tão concreta, tão certa, tão fincada num pilar de verdade absoluta, que aquilo não abre brecha para discussão. Quando a cultura de massa ela é completa, quando ela abre brecha para discussão, ela é completamente desconstruída. Então, é um processo de padronização. E aí essa padronização é a padronização do indivíduo. Todo mundo vai pensar igual. Uma das características da cultura de massa é isso. Todo mundo começa a pensar igual. Todo mundo começa a ter a mesma perspectiva. Todo mundo começa a ter os mesmos gostos. E aquele que não pensa igual é visto como inimigo. Porque esse processo de padronização de ideias, de padronização de informações, vem também a ideia de que se aquele indivíduo não pensa como você, ele é seu inimigo. E isso é muito perigoso, porque aí a crítica e a discordância, elas deixam de existir. Deixa de existir a discussão saudável, o processo dialético de discussão, de questionamento de ideias, e você passa a ter um processo de imposição de pensamento, e aquele que não pensa como eu é um inimigo. A pluralidade ela se esvai. Então uma das características da cultura de massa é essa também. Se você pensa diferente, se você tem um gosto diferente, você acaba sendo visto como um inimigo. E é muito difícil você sair desse processo de padronização de pensamento, porque quem impõe essa padronização é a estrutura midiática. Então você vai ter vários campos midiáticos para isso. Mas em momento nenhum estou dizendo que a mídia em si ela é ruim, tá? Ela é um veículo para a padronização. Ela não é ruim, não confundam isso com uma crítica, por exemplo, à imprensa. A imprensa é extremamente necessária e benéfica para o processo. Quer ver um exemplo de padronização cultural? Quando alguém começa a dizer que a imprensa não serve para nada, que todo jornalista é ruim. Não. É porque normalmente são estruturas que têm a capacidade de questionar algumas coisas e esse questionamento é negativo para quem visa a padronização de ideias. Então você coloca o jornalista como um inimigo. Você coloca o telejornal, né? O programa que vai questionar alguma coisa, o jornal impresso como um inimigo. Então essa é uma das características dessa padronização cultural. Você vai ter a padronização de ideias, você vai ter aquele que pensa diferente como um inimigo, quando não deveria ser assim. Na próxima aula a gente vai rever o conceito de indústria cultural e depois a gente vai juntar os dois, tá? Indústria cultural e cultura de massa. E a gente vai ver dois campos diferentes. A gente vai ver de fato o processo mesmo capitalista de utilização da cultura, das produções artísticas, nesse processo de indústria, né, de padronização, mas a gente também vai ver a parte política desse processo, porque também é muito forte dentro do conceito de indústria cultural. Gente, qualquer dúvida, tutoria online, mandem e-mail, a matéria tá densa, tá bom, gente? Então, beijo.